Eu aprendi isso na minha caminhada com Deus, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que andar na direção de Deus, até para ir para outro culto, outra igreja, para monte. Monte é coisa para crente maduro, irmãos, não é para novo convertido, tá? Novo convertido, ele tem que andar dentro da igreja, na cobertura da sua liderança. Se não tiver em algum grupo, né, a igreja ordenar ou for, ele vai junto. Mas esses lugares, mano, para crente maduro, porque eu já vi muito crente cair, ficar setado, ouvir coisas que não é de Deus, andar com quem não é de Deus. Então não é brinquedo, irmãos. Se Deus está falando é porque o diabo, ele não brinca, né? Então, mas Jesus é misericordioso e eu glorifiquei a Deus por essa profecia, porque eu lembro do início da minha conversão. Quantos livramentos Deus me deu, né? De às vezes ir para lugares, mas é o culto, fulano vai estar lá. E tem como equalizar melhor esse som, dar um pouquinho de agudo. Vai lá, Gabriel, que esse som está muito fechado, está muito para dentro. E corre rapidinho, eu só tenho 10 minutos aqui. E eu agradeço a Deus por obedecer. Então eu vou no monte quando Deus me manda. E com quem Deus manda também. Porque nossa vida, irmãos, é importante demais. E se a gente vacilar, a gente perde a bênção. Dá um pouquinho de agudo. Glória a Deus, som. Aleluia. Dá um pouquinho de agudo. Graças a Deus. Ei, Jeremias, enquanto ele vai melhorando lá, Jeremias é o capítulo de número 21. Dá agudo? Deu agudo? Graças a Deus, sem medo, meu filho. Aleluia. Pode dar agudo. Som. Ei, agora melhorou. E aumenta um pouquinho o som. Graças a Deus. Melhorou agora. Orar para Deus dar ouvido para os varão, entender o que está faltando, se é médio, se é agudo, para a gente ter um retorno bom. Estava para dentro o som aqui, não estava nem me entendendo. Capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. Aí sentado mesmo. Enquanto você for encontrando, vai dando sinal que você encontrou, glorificando a Deus. Diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Versículo 9 e último: o que ficar nesta cidade há de morrer, a espada ou fome ou da pestilência. Mas o que sair, se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Diga graças a Deus, sentado mesmo, só curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus, que a tua palavra entre no coração da tua igreja, dos salvos, daqueles que te amam e que acreditam que o Senhor tem vida e vida abundante para todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você diz amém. Irmãos, essa campanha fala de se buscar as bênçãos do Altíssimo. Eu queria que você repetisse o tema dessa campanha então, para que a gente saia daqui edificado nesse tema. Diga assim: buscando as bênçãos do Altíssimo. Muito bem. Eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou para mim e eu ouvi uma voz claramente dizendo assim: quem escolhe é você. E eu ouvi essa frase nessa tarde, cerca de quase 2 horas da tarde, eu lendo e meditando, e essa voz, essa frase repetiu no meu ouvido dizendo: quem escolhe é você. E eu entendi que Deus estava falando e que Deus estava me ordenando a anunciar ao povo que quem escolhe viver as bênçãos do Altíssimo ou não, somos nós. Sou eu, é você. Então, se nós é que escolhemos, então nós temos que escolher bem. O texto vai nos falar do momento em que
o rei Zedequias está cercado pelo rei da Babilônia, isto é, a cidade de Jerusalém, do povo de Deus, e cercado ele manda os seus representantes até Jeremias, que significa levantado por Deus. Todo profeta de Deus não é levantado por homens, é levantado pelo próprio Deus. Deus é quem fala através dos seus profetas. E indo atrás do profeta Jeremias, eles buscam uma resposta, acreditando que Deus daria a eles o livramento da destruição daquela cidade. E Jeremias vai responder em nome do Senhor, sendo porta-voz, boca do próprio Jeová para eles. Dentre aqui o texto, estes versículos que nós lemos. E ele diz: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que Deus está falando aqui, que diante de nós, neste momento, há dois caminhos, e destes dois caminhos você tem que escolher um: o caminho da vida ou o caminho da morte. E eu perguntaria para você, e você poderia responder aí dentro do seu coração: que caminho você escolhe? Qual é a sua decisão hoje? Caminho de vida ou de morte? Porque foi isso que Deus colocou diante do seu povo. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim: olha, os que ficarem na cidade vão morrer. Aqui nós temos 3 tipos de mortes mencionadas pelo profeta, mas ele diz: aqueles que saírem da cidade, que aceitarem serem levados para a terra distante, esses terão como recompensa a sua própria vida. E o Espírito Santo falou comigo hoje, e já tinha usado a bispa Vânia, não precisava nem eu estar pregando aqui, porque o que eu vou falar, ela falou no início do culto. Porque nós estamos muitas vezes dentro da igreja, mas não decidimos que caminho nós queremos para a nossa vida, de morte ou de vida. Quando o texto está falando que quem ficasse em Jerusalém morreria, a cidade santa, a cidade de Davi, você tem que entender o contexto histórico da época. O que aconteceu para Deus estar, conforme os versículos anteriores, com tanta ira contra o seu povo? A raiva de Deus aqui não é contra o mundo, contra o Egito, contra a própria Babilônia, que agora é instrumento de justiça, mas a raiva e a ira de Deus é contra o seu próprio povo. E eu quero falar aqui de forma rápida: Deus tem sentimentos, ou ele se agrada ou ele tem raiva. E infelizmente aqueles que são chamados de seu povo, que dizem que aceitaram a Jesus, dentre aqueles que fazem a vontade de Deus, há também aqueles que causam ira no Senhor. E o Senhor falou: quem ficar nessa cidade vai morrer. Sabe por quê? Porque essa cidade é uma cidade que se esqueceu de Deus. É uma cidade cujos habitantes iam para o templo, mas não amavam mais a Deus. E o Espírito Santo me passou a revelação que há pessoas, inclusive aqui e em muitas igrejas no século 21, que vão para o templo, mas não amam mais a Deus, preferem a cidade. E sabe o que havia naquela cidade? Quando o profeta fala de ficar na cidade, ele está usando um símbolo das pessoas que amavam o que acontecia dentro da cidade. A cidade não era mais santa, meus irmãos. Na cidade havia idolatria, havia prostituição, havia opressão, havia injustiça e havia ganância. E Deus falou para mim: fala para o meu povo que eu sou Deus que vejo o meu povo dentro da igreja e fora da igreja. E eu não estou me agradando da vida de alguns. Tem gente que diz que eu sou Deus aqui dentro, mas vive na idolatria. Amo o dinheiro, amo o pecado, amo o mundo, amo as coisas que não provêm do meu espírito, e vem dizer que eu sou Deus na igreja. Deus está falando: você que ficar nessa cidade, que é símbolo do pecado,
pecado, do engano, da falsa vida com Deus, a Bíblia está dizendo: Deus ainda mata.